Fala, gente. Walter na história geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nazismo. Na primeira parte dessa aula, a gente vai conversar um pouco sobre as origens do nazismo. Num segundo momento, vamos trabalhar a ascensão de Adolf Hitler. E no terceiro momento, as ações deste cara que acabaram contribuindo com o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Quando a gente fala, então, sobre as origens do nazismo, é fundamental que a gente se coloque num contexto específico, que é o contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai identificar uma Alemanha com um sério problema econômico, social e político. Tá? Então são três aspectos que são aspectos fundamentais para a gente compreender as origens do nazismo. Quem já observou ou quem já estudou as origens do fascismo, né, ou seja, do movimento que acabou levando o Mussolini ao poder na Itália, vai observar que existem semelhanças, existem pontos de semelhança entre a ascensão desses, ou entre a origem desses dois partidos políticos, o fascista e o partido nazista, tá bom? Quando a gente fala, então, sobre a Alemanha, é fundamental a gente observar que a Alemanha, ela tinha, em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial, uma produção industrial e uma produção agrícola extremamente elevadas. Então, essa produção agrícola e industrial propiciou à Alemanha um status político, um status internacional extremamente importante dentro daquela conjuntura. A Alemanha se envolve, então, na guerra em 1914 até 1918, e a gente vai ver que o parque industrial, a própria produção agrícola alemã, acabou se deteriorando com o passar do conflito. Só para a gente ter ideia, após a Primeira Guerra Mundial, a produção industrial alemã, se comparada a 1913, havia sofrido uma redução de 57%. Já a produção agrícola, 50% de redução nessa produção. Ou seja, a Alemanha ela não estava muito bem economicamente. E claro que essa crise econômica ela acaba produzindo uma crise social. E essa crise social, obviamente, que ela vai atingir os aspectos políticos também. Quando a gente fala, então, da participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a gente sempre leva em consideração o pós-Primeira Guerra. A gente vai observar que a Alemanha ela foi forçada a assinar um tratado punitivo, denominado de Tratado de Versalhes. Esse tratado ele vai ser selado em 1919, mas antes da assinatura desse tratado, ou mesmo antes mesmo do término da guerra, a Alemanha já havia vivenciado uma transformação muito importante. Qual é a transformação? Ela vai acontecer ali por volta de 9 de novembro de 1918, quando o Kaiser alemão, o imperador alemão, abdicou ao trono. A partir dessa abdicação, criou-se uma estrutura, montou-se uma estrutura na Alemanha que tinha como principal objetivo transformar o Estado alemão num Estado republicano. E, portanto, um pouquinho depois, a gente vai assistir à formação de uma república, a chamada República de Weimar, tá bom? Então, no dia 9 de novembro de 1918, antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial, você tem um movimento na Alemanha e esse movimento acabou conduzindo o Kaiser à abdicação. No dia 11 de 11 de 1918, esse novo governo, comandado sobretudo por setores da social-democracia alemã, assinaram a paz que retirou a Alemanha da guerra, ou seja, que colocava um ponto final nessa Primeira Grande Guerra. Em seguida, esse mesmo novo governo acabou assinando o famoso Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, só para a gente não se estender muito, ele foi responsável por uma redução territorial do Estado alemão, ou seja, do Império Alemão. Então esse Império Alemão ele perdeu muitas propriedades de terra, seja no ultramar, inclusive dentro do próprio continente europeu, ele vai perder cerca de 1/7 de seu território. Isso significa dizer que, territorialmente, aquilo que era um império se transformou num Estado um tanto quanto limitado. Dentro dessa conjuntura em que a Alemanha ela desenhava uma estrutura republicana, a gente vai ver também que, em decorrência das imposições do Tratado de Versalhes, essa Alemanha vai vivenciar essa terrível crise econômica, como eu mencionei agora há pouco, em relação, por exemplo, à produção industrial e à produção agrícola. Tá? E é nesse contexto de profunda crise social, profunda crise econômica e instabilidade política que a gente vai ter o desenvolvimento do nazismo, o aparecimento do nazismo, né, do partido nazista. E esse partido, na prática, foi a forma mais extrema, mais acabada e típica de fascismo, né, existente na Europa dentro dessa conjuntura. No final de 1918, houve um problema dentro das forças políticas, ou no interior das forças políticas que comandavam a Alemanha. Quem eram essas forças políticas? O Partido Social Democrata. Internamente, acabou havendo um problema com esse partido, e esse partido acabou se fragmentando, porque uma ala dita mais radical, denominada de Liga Espartaquista, resolveu romper com esse Partido Social Democrata e fundar um novo partido, o Partido Comunista. Tá? Então você tem conflitos entre os partidos políticos, e em meio a esses conflitos nos partidos políticos,
em meio à crise social, em meio à crise econômica, você tem a ascensão do nazismo, ou na prática, a origem do nazismo, tá bom? Feita a cisão do Partido Social Democrata, ou seja, a partir do nascimento do Partido Comunista, por intermédio da Liga Espartaquista, que era a ala mais radical do Partido Social Democrata, a gente vai ver que essas pessoas, em 1919, tentaram dar um golpe, promover uma insurreição na região de Berlim e tentaram tomar o poder. Esse movimento ele foi conduzido por uma série de lideranças, uma das lideranças de maior destaque foi a Rosa Luxemburgo. Foi um movimento fracassado, e esse movimento fracassado ele acabou resultando na prisão e na morte das lideranças desse movimento, mas ao mesmo tempo possibilitou que o Partido Social Democrata se alinhasse ou se aproximasse da estrutura de Estado, da estrutura policial do Estado alemão. Tá? E aí, dentro desse contexto histórico, né, de profunda turbulência, você vai consolidando o governo alemão, ou seja, a República de Weimar, né? Então, a gente costuma dizer que a República ela se coloca enquanto proposta após a queda do Kaiser alemão, ainda em 1918, mas, efetivamente, ela só é uma realidade apenas em 1919, tá? E é dentro dessa conjuntura bastante tensa, de tentativa, por exemplo, de golpe, que essa república tenta se colocar, tenta se apresentar com uma tendência federalista, com uma tendência liberal, com uma tendência democrática e parlamentarista, e, em boa medida, tentava copiar o modelo existente na França, o modelo existente na própria Inglaterra, tá? Essa república, dentro dessa conjuntura, ela vai acabar sendo associada à derrota e à humilhação que os alemães sofreram na guerra, né? O que a gente vai observar? Dentro dessa conjuntura, você tem o embrião, em 19, o embrião do partido nazista, e em 1920, a consolidação desse partido, né? E aí você vai observar que forças políticas de diferentes partidos, mas sobretudo do nazismo, passam a dizer que a responsabilidade pelo enfraquecimento econômico alemão, a responsabilidade pela derrota alemã na guerra, teria sido desse Partido Social Democrata, ou seja, da República de Weimar, né? Porque esse partido ou essa república teria efetivamente aceitado as cláusulas impostas aos alemães a partir do Tratado de Versalhes, tá? Então essa é uma conjuntura em que os extremos, por exemplo, essa extrema-direita representada pelo nazismo, passa a boicotar essa República de Weimar, né? Apontando a ineficiência administrativa, os problemas econômicos, a incapacidade de solucionar esses problemas. Tá? Então você tem uma república que se instaura, mas é uma república que efetivamente ela já nasce em dificuldades e em meio ao caos. Tá bom? Uma outra questão importante é que dentro dessa conjuntura você tem a ideia, portanto, de que os alemães, o exército alemão era um exército muito forte, mas acabou sendo apunhalado, né? Apunhalado pelo próprio governo, apunhalado, por exemplo, por setores como setores de comerciantes, banqueiros, e na prática, todo esse burburinho que se criava dentro dessa conjuntura era para apontar um responsável pela derrota alemã, né? E frequentemente você vai ter aí o nascimento, a estruturação do que nós vamos denominar de antissemitismo, né? Então, se por um lado a República de Weimar era a responsável pela derrota na guerra, você também tem agentes desse Estado, ou que pertencem ou que participam desse Estado, que contribuíram para essa derrota. E aí os judeus serão apontados de dedo, né? Sendo colocados aí também como um dos grandes responsáveis pela derrota alemã. Tá? Outro ponto importante é que essa república ela vai perdurar até a ascensão efetiva do Hitler, em 1933, mas ela vai, em boa medida, se estruturando em meio a crises econômicas. E ela vai, de um lado, tentando sobreviver aos golpes, por exemplo, de grupos mais à esquerda, e ao golpe de grupos mais à extrema-direita, que é o próprio Partido Nazista, tá bom? Então, é dentro dessa conjuntura de instabilidade que nós vamos observar o aparecimento do próprio nazismo, e para a gente compreender esse aparecimento do nazismo é sempre importante a gente levar em consideração o pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1919, como eu já disse, houve a fundação de uma estrutura partidária semelhante ao Partido Fascista Italiano, tá? Então, lá na cidade de Munique, em 1919, você tem um embrião do Partido Nazista. Em meio a toda essa crise que eu mencionei agora há pouco, você tem a consolidação desse partido, que na prática muda apenas de nome, em 1920. Então, em 1920, você tem esse partido que é criado, né, o Partido dos Trabalhadores Alemães, criado em 1919, ele ganha um outro nome, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista. Né? E aí não demorou muito tempo, não demorou para que o Adolf Hitler assumisse a chefia, a direção desse partido, e começasse a sistematizar a ideologia partidária, ideologia esta que acabou sendo consolidada ou sistematizada
efetivamente com o livro A Minha Luta, que ele escreve no momento em que ele esteve preso por aproximadamente 8 meses, tá bom? E aí quando a gente fala do livro, né, do Hitler, Minha Luta, a gente precisa levar em consideração quais eram as principais defesas promovidas pelos nazistas. Então a gente tem uma lista, né, de elementos ideológicos, mas dentre os quais a gente pode citar a ideia de repúdio ao Tratado de Versalhes. O próprio Hitler denominava o Tratado de Versalhes de Ditado de Versalhes. Você tem aí a ideia do antissemitismo, né, então um conceito que inclusive se consolida dentro desse contexto histórico, né, então a perseguição aos judeus, né, o apontar de dedo e responsabilizar os judeus pela crise econômica, né, pela derrota alemã na guerra. Você vai ter o nacionalismo exacerbado, então o ultranacionalismo que marca esses regimes totalitários. Esse nazismo vai defender a ideia de Estado totalitário sobre a liderança de um líder. Uma outra questão, a ideia de superioridade da raça alemã, a concepção de raça ariana, a necessidade da expansão territorial, ou seja, a defesa do que ele denominava de espaço vital. Então, esses elementos, eles são característicos do fascismo, do nazismo, né, do regime totalitário alemão, né? Mas, a princípio, você tem esse conjunto de ideias que, obviamente, serão complementados posteriormente, tá? Então, em meio à crise, em meio a toda essa crise social, política, econômica vivenciada na Alemanha, os nazistas tentaram dar um golpe. Tá? Então isso é um dado também muito importante que a gente precisa colocar. Em 1923, os nazistas eles tentaram dar um golpe. A imagem e semelhança do golpe que foi dado em outubro de 1922 lá na Itália. Lembra da marcha sobre Roma? Na Alemanha, os nazistas tentaram fazer algo muito parecido, né? Um golpe, né, que se estruturaria a partir da cidade de Munique. Um golpe frustrado, né, que acabou levando à prisão as principais lideranças do partido, inclusive o próprio Adolf Hitler. Essa gente havia sido condenada a 5 anos de prisão, mas na prática ficaram apenas 8 meses. Tá? E qual é a conjuntura dessa tentativa de golpe? Uma conjuntura em que o Partido Comunista se fortalecia, crescia em números, era uma conjuntura de desvalorização da moeda, era uma conjuntura de aproximadamente 5 milhões de desempregados, era uma conjuntura em que a própria França, né, observando a incapacidade alemã, ou, de certa forma, o calote alemão em pagar as suas dívidas em função do Tratado de Versalhes, os franceses acabam se apoderando de uma rica região industrial alemã, a região de Ruhr. E, claro, isso leva a um processo prevista, isso leva a um processo de insatisfação dos alemães, e os nazistas se aproveitam exatamente deste contexto histórico para aplicarem um golpe. Esse golpe, como eu já disse, foi frustrado, e o que a gente vai observar é que, a partir de 1924, com a injeção de recursos advindos sobretudo dos Estados Unidos, ou seja, investimentos vindos sobretudo dos Estados Unidos, a República de Weimar, ela acaba conseguindo aos poucos colocar a economia alemã nos trilhos. Tá? Então, de 24 a 29, a gente tem uma tentativa de recuperação econômica e, consequentemente, você vai tentar, dentro dessa conjuntura, apaziguar os elementos sociais e, por conseguinte, os próprios elementos políticos. Tá? Em 29, a gente vai observar depois o que acontece e, obviamente, as estruturas acabaram sendo afetadas em função da crise de 1929. E é exatamente dentro dessa conjuntura que o Partido Nazista se reestrutura, ganha ainda mais apoio de setores econômicos privilegiados, né, setores industriais. O próprio Partido Nazista, no seu nascimento, recebe esse investimento de setor industrial, mas vai receber ainda mais investimento quando dá crise de 29. Um outro dado importante é que o modus adotado pelos nazistas vai ser o mesmo que o que foi adotado pelos fascistas, ou seja, você cria milícias, os chamados camisas pardas. Esses camisas pardas eles tinham como principal objetivo, né, promover o desaparecimento de lideranças políticas contrárias aos nazistas. Né? Então, o mesmo procedimento adotado na Itália, você vai ter durante a década de 20 sendo adotado pelos nazistas e ampliado na década de 30, quando estes se consolidarão no poder político através do Adolf Hitler. É isso.